É maravilhoso ver a criação de Deus. Todos os animais, plantas, a natureza animada e inanimada, todos eles louvam a Deus. Você acha que tudo isso surgiu por acaso? Você percebe de que existe um arquiteto inteligente por detrás de toda a obra criada? Desde os mundos eternos, o macrocosmo, até a minúscula partícula no microcosmo, tudo revela o amor e o cuidado de Deus. No Bíblia Fácil de agora, nós iremos aprender mais a respeito de Deus, a origem do universo e a origem do homem. E iremos ver o que significa o homem ser a imagem e semelhança divina. Está começando o programa Bíblia Fácil. Olá, amigos do Bíblia Fácil, sejam bem-vindos ao nosso programa semanal de estudo da Palavra de Deus. A cada semana, um tema é escolhido para que juntos possamos descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nessa segunda temporada do Bíblia Fácil, nós trouxemos 10 amigos especiais para uma ilha aqui em Angra dos Reis e durante essas semanas vamos estar estudando mais da Palavra de Deus e aproveitando a beleza da natureza que nos cerca. Tivemos na semana passada o nosso primeiro estudo que falou a respeito da Bíblia. Agora vamos abrir a Bíblia para começar a aprender alguns temas que ela apresenta. E o primeiro tema que nós vamos aprender já na Bíblia é sobre Deus. Esse tema é um tema extraordinário. Nós, seres humanos, criaturas, somos finitos e entender um Deus infinito é coisa muito complexa. Mas o Espírito Santo pode nos ajudar nesse estudo e nessa compreensão. Então nós temos que buscar a direção divina para que a nossa mente esteja pronta a compreender os versos que juntos nós iremos ler nesta hora. E eu queria convidar você que nos assiste agora a tomar também a sua Bíblia e a participar desse estudo. Se você deseja receber em casa o Guia de Estudo Bíblia Fácil para nos acompanhar semanalmente, é muito simples. Vai aparecer para você aqui uma legenda com todas as formas de contato. Você pode acessar o nosso blog, que é novotempo.com/Bíblia Fácil. Você pode ligar para o nosso telefone, que é 0 operadora 12 21 27 3121. E assim você pode solicitar esse material e nós, com muito prazer, enviaremos gratuitamente para a sua casa. E semanalmente nós iremos voltar para estudarmos um tópico da Palavra de Deus. Todos estão animados para começarmos mais um programa? Sim. Que bom estarmos juntos mais uma vez nesse local tão especial, contemplando as obras que Deus criou, e nós vamos aprender algo mais sobre a natureza hoje. Porque no estudo de hoje, nós iremos aprender de que Deus se revela de várias formas. E uma das formas que Deus usa para se revelar ao ser humano é através da natureza. Então vamos começar o nosso estudo? Mas antes de nós abrirmos a Bíblia, nós temos uma prática aqui no nosso programa. Qual é a prática? Oração. Então hoje nós vamos aprender sobre Deus, o Criador de todas as coisas, mas a Bíblia, essa carta de amor de Deus, não pode ser compreendida sem a iluminação do Espírito Santo. Então eu queria convidar vocês a orar nesse momento. E você que nos assiste em casa, por favor, se você puder, feche os seus olhos também e participe desta oração. Bondoso Deus e Pai, Tua palavra se encontra em nossas mãos mais uma vez. Queremos estudá-la, queremos conhecer a Tua vontade e, em especial, agora, queremos conhecer mais ao Teu respeito. Porque o Senhor é um Deus que se revela e nós estamos aqui para receber esse conhecimento. Por isso, abençoa-nos a todos agora e que cada verso da Bíblia que nós lermos possa lançar luz sobre quem o Senhor é, para que, à medida que o conheçamos melhor, aprendamos também a Te amar e a Te servir. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Pois bem, aprendemos na semana passada de que a Bíblia é uma carta de amor de Deus, de que a Bíblia deve ser estudada com dedicação,
com afinco, aprendemos que nós não podemos ouvir qualquer coisa, mas temos que ver se de fato as coisas são assim. E hoje nós vamos aprender mais a respeito de Deus. Quais são as verdades que a Bíblia ensina sobre Deus? Existem muitas verdades. Dentro do tempo que nós temos para esse programa, nós iremos aprender então algumas verdades sobre Deus. Primeiro vamos para Deuteronômio. A Bíblia começa com Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, nós temos uma resposta para a primeira pergunta de hoje, que é: quantos deuses existem? Deuteronômio 6, verso 4, página 133, logo no início da Bíblia. Página 133. Quantos deuses existem? E Deuteronômio 6, 4 apresenta a resposta. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o quê? O único Senhor. O único Senhor. Quantos deuses existem? Um só. Só há um Deus. Mas, pastor, por que os povos então da Bíblia adoravam outros deuses? Porque esses deuses eram criações da mentalidade humana. De fato, não existem outros deuses. Existe apenas um Deus. Agora tem um detalhe. Ainda que nós tenhamos um só Deus, nós vamos descobrir de que na divindade existe mais de um ser. Certo? Existem pelo menos 3 seres. Vamos ver como é que na realidade a Bíblia ensina sobre isso? Quem são as pessoas da Trindade? Mateus. Vamos para o Evangelho de Mateus, lá no Novo Testamento. Mateus, no capítulo 28 e no versículo 19. Mateus 28, 19, página 30 do Novo Testamento, página 30 do Novo Testamento, Mateus 28, verso 19. Palavras do próprio Jesus Cristo. Jesus está aqui falando com os discípulos. E ele disse assim para os discípulos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, como que você me explica? Jesus falou da existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas Deuteronômio 6, 4 disse que há um só Deus. E agora? Há um só Deus? Ou existem 3 deuses? Como você entende isso? Alguém pode me ajudar? Ajude a alcançar o microfone, por favor. Pastor, Leila. Um só Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque eu acredito que são 3 em um só. O Espírito Santo, o Filho e Deus. Um só. Porque Jesus, ele disse, perguntaram a ele, quem é Deus? E Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eu e o Pai somos um só. Somos um. É verdade. Então, Deus Pai é o Filho, é o Espírito Santo. Pois bem, você foi ao ponto da questão. Eu vou acrescentar um detalhe a mais. Eu disse para vocês na semana passada de que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico e um pouco em aramaico. Maiormente em hebraico. A mentalidade hebraica ela é um pouco diferente da nossa mentalidade. A compreensão para o povo de Israel, para o judeu, de há um único Deus, quer dizer que só existe um Deus, mas a Bíblia apresenta a unicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é um Deus que se apresenta de 3 formas. De fato, são 3 seres distintos. Só que o mesmo poder que há no Pai, há no Filho e há no Espírito. A mesma sabedoria que há no Pai, há no Filho e há no Espírito. Tudo que há no Pai, há no Filho e há no Espírito. Eles são tão unidos na própria essência da divindade que a Bíblia os considera um único Deus. Um outro detalhe que o hebraico nos ajuda.
Deuteronômio 6,4, quando diz assim, só existe um Senhor, a palavra único aqui é uma palavra hebraica chamada Yaqid. E esse Yaqid se permite uma pluralidade na sua unicidade. Por exemplo, quando Deus celebra o primeiro casamento e diz assim, o homem vai se unir à mulher e ambos serão o quê? Uma só carne. É uma carne, mas derivada de dois seres distintos. Então essa palavra Yaqid, ela permite um único ser, mas ao mesmo tempo 3 seres que partilham da mesma essência. Isso para uma mentalidade como a nossa, ocidental, não é tão fácil compreender, mas essa é a linguagem bíblica. Então, não é um Deus que se manifesta de 3 formas, de fato são 3 seres distintos, mas eles são tão unidos em propósito, em poder e essência, que a Bíblia não diz ser politeísmo, a Bíblia diz ser um único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Isso é extraordinário, vamos avançar nesse conhecimento. Você tem uma prova aqui em Mateus capítulo 3, volte algumas páginas aí, de um momento no ministério de Cristo, onde vai aparecer os 3 seres distintos. Mateus 3, versos 16 e 17. Aqui é o momento em que Cristo está sendo batizado. E então Mateus 3,16 diz assim, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você percebe que aqui mais uma vez aparecem as 3 pessoas da Trindade? Você tem o Filho sendo batizado nas águas, você tem o Espírito Santo vindo sobre Cristo em forma corpórea de pomba, e você tem o Pai dizendo do céu, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse texto não prova para mim e para você de que há 3 seres distintos na divindade? Então, quando alguém ensina por aí de que não existe Espírito Santo, e esta ideia, esse ensino, ele não coaduna com a Bíblia. Quando alguém ensina por aí de que só existe um Deus que se manifesta de 3 formas, isso não está correto. Quando alguém ensina por aí de que Jesus não é Deus, mas um ser criado por Deus e que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, isso não é bíblico. O que a Bíblia ensina é que há Deus Pai, há um Deus Filho e há um Deus Espírito. E eles estão tão unidos que eles formam um único Deus. Então, esse é o mistério da Trindade. Mas Deus quer que nós conheçamos mais sobre Ele. Por isso, Ele escolheu se revelar. Por favor, meu jovem Vladimir. Aqui em Gênesis 1, vem dizendo assim, no princípio criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No caso aqui, o Espírito que ele fala é o Espírito Santo? Exatamente. Você tem aí em Gênesis 1 a Trindade participando da criação. Você diz o versículo 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra, mas quando você vai para o original hebraico, no princípio criou Deus, a palavra que aparece para Deus aí é Elohim. E Elohim é um hebraico plural de El. El é Deus no singular e Elohim é plural. Então, no original aparece assim, no princípio criou deuses os céus e a terra. Por que está no plural? Porque você tem aí Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. Explicitamente aparece Deus o Pai e Deus o Espírito. Mas Paulo vai ensinar em Colossenses, no capítulo 1, de que todas as coisas foram criadas por Deus por intermédio do Filho. Isso quer dizer que Jesus também estava na criação. Então é por isso que Gênesis 1, verso 1, no original, aparece Deus no plural. Se você fosse traduzir ao pé da letra no português, deveria ser assim, no princípio criou deuses, os céus e a terra. Por quê? Porque aí já estava a Trindade participando. Beto.
No caso, quando Cristo esteve na Terra, seria uma parte de Deus que estava aqui. Não diria uma parte, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade que estava aqui, certo? Então Cristo estava aqui na Terra e o Espírito depois veio quando Jesus foi assunto aos céus. Lembra que ele falou assim, se eu não for o Consolador não virá? Então, você tem Cristo conosco durante 33 anos e quando ele morre e depois ascende aos céus, ele envia o Espírito. E hoje, o representante da Trindade que está conosco é o Espírito Santo. É claro que de uma forma mais direta, porque uma vez que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, certo? Mas em todo momento da história existe um ser da divindade presente conosco nas ações e nas esferas humanas. Amém. Por favor. Então, pastor, Jesus já existia. No caso, já era Jesus, Deus e Espírito Santo. Exatamente. Antes dele vir ao mundo, ele já existia, as três. Já existia. Porque Deus não pode ser criado. Cristo sempre existiu porque ele é Deus. Quando ele nasceu da Virgem Maria, ele estava encarnando-se. Mas ele existia antes disso. É por isso que o Apocalipse vai dizer que o sacrifício de Cristo se consumou mesmo antes da fundação do mundo. O Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Cristo sempre existiu e ele se encarnou em uma data específica, porque ele veio viver a nossa vida, sofrer as nossas dores, pagar o preço do nosso pecado. E quando você vai para João capítulo 1, o João começa o evangelho dele dizendo o seguinte: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Que princípio é esse? É o mesmo princípio que o Beto leu. No princípio criou Deus. O evangelho retoma essa expressão. No princípio era o verbo. No versículo 14 de João 1, vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne. Ele já existia. Então, Deus não pode ser criado. Jesus não é criatura. Ele sempre existiu. Na encarnação, ele assumiu a forma humana. Agora, dos três seres da divindade, qual deles que é Deus e também é homem? Jesus. E apenas Jesus. Deus o Pai não é Deus e homem. Deus o Espírito não é Deus e homem. Só o Filho é Deus e é homem. Porque só um Deus poderia pagar o preço do pecado da humanidade. E foi isso que aconteceu na cruz. Mas esse é um tema que nós veremos daqui ainda no futuro. Você tinha uma pergunta também? Pastor, continuando o tema das três pessoas distintas, aqui em Gênesis capítulo de número 1, no versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando Deus disse assim, façamos o homem, então estava presente, podemos imaginar que estava presente Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Exatamente. Porque ele disse, façamos a nossa. O verbo está no plural, está vendo? Exato, aí? Nossa imagem. Então, nós, desculpe a ignorância, mas eu posso imaginar assim, nós somos a imagem de Deus, somos imagem de Deus e temos um pouco de Deus assim no nosso ser, porque se somos semelhantes a Ele, o Espírito Santo habita em nós. Então já temos um pouco de Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo, né? Eu diria o seguinte, o ser criado à imagem e semelhança divina significa o quê? O que significa ser criado à imagem de Deus? Primeiro é o aspecto físico. O nosso aspecto físico, de alguma forma, ele se parece com Deus. Segundo é a capacidade da lógica que nós temos. O ser humano é o único ser criado diferente do mundo animal e vegetal que raciocina. Terceiro, ao ser humano foi dado a faculdade de escolha, o livre-arbítrio, porque só o ser humano pode se salvar e se perder. Então, o homem está sob teste. O nosso destino pode ser a salvação ou pode ser a perdição. Então, nós somos... Um outro detalhe,
nós nos parecemos com Deus na capacidade reprodutiva. Deus criou todas as coisas do nada. E Ele permitiu que o homem participasse da criação como? Na reprodução. Então, quando o homem e a mulher, quando eles se casam e eles têm filhos, eles estão participando da criação divina. Então, o que Deus partilha conosco? Você falou assim, nós temos um pouquinho de Deus. Isso é verdade, mas temos que ser cuidadosos. O que é que Deus partilha com a humanidade? São os atributos comunicáveis. Então, Deus, Ele tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Seria exagero, então, eu conjecturar aqui um pouquinho, digamos assim, Adão e Eva, eles foram perfeitos, obra perfeita, né? Talvez eu possa imaginar, Adão e Eva eram exatamente como Deus, né? A imagem de Deus, a semelhança de Deus, porque eles não tinham pecado. Agora, nós perdemos um pouco dessa imagem, dessa semelhança, embora tenhamos o aspecto físico, que a Bíblia descreve, o Senhor, né? João descreve aquele homem semelhante, né? Ele faz lá a descrição em Apocalipse e tal, mas nós temos assim, a semelhança dentro do aspecto intelectual, um pouco temos inteligência, o raciocínio, a razão, mas Adão e Eva, eu creio, no meu ponto de vista, assim, que eles eram exatamente perfeitos. A imagem, a semelhança do Criador mesmo. E perdemos isso com o pecado. Exatamente. Deles. O pecado manchou essa semelhança. E o plano da redenção é restaurar no homem a imagem perdida. Esse é o processo da redenção. Então, quando a gente fala em plano da salvação, é uma coisa só. É restaurar no homem a imagem que foi perdida por causa do pecado. Cândida. Essa expressão, filho do homem. Pode colocar mais pertinho. A expressão que tem, filho do homem. Por que essa expressão, filho do homem? Jesus é filho de Deus, filho do homem. Como que é isso? Sim. Quando Lucas, principalmente, Lucas é o evangelista que mais dá ênfase em Cristo como filho do homem. Essa expressão significava a sua humanidade também. Ele é filho de Deus, ele é Deus, mas ele também é o filho do homem. Ele veio para se encarnar e ser como um de nós. Ele se tornou um de nós. Ele tem uma mãe e tem um pai. Ele é o filho do homem também. Então a ênfase de Lucas, principalmente, está na humanidade de Cristo. É para mostrar de que ele agora é como um de nós também. Esse filho do homem significa? Filho do homem significa a imagem humana de Jesus, então. A natureza humana que ele assume. Exatamente. A natureza humana. Antes da encarnação, Cristo não tinha uma natureza humana. Ele a assumiu na encarnação. Entendi. E isso é um mistério também. É um mistério. Como que Deus pode entrar no útero de uma virgem e nascer e assumir a natureza humana? Isso é um mistério para nós. O certo é que ele assumiu a natureza humana. Pois bem, vamos entender como mais Deus se revela. Estamos aprendendo sobre Deus. E agora, a Bíblia ensina de que Deus criou todas as coisas, criou também a humanidade. Nós vimos um pouquinho disso. Agora, como que eu posso conhecer a esse Deus? Eu disse para vocês que Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis de Deus? Amor, bondade, mansidão, misericórdia, perdão, são atributos comunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis que Deus não partilha com as criaturas humanas? Onisciência, onipresença, onipotência. Ele não partilha conosco. Só Deus é onipresente. Nós nunca seremos. Só Deus é onisciente. Nós nunca seremos. Só Deus é onipotente. Nós nunca seremos. Agora, Deus, Ele é eterno, porque Ele não tem princípio e nem fim, mas Ele partilha conosco a vida. E nós, ainda que mortais, poderemos um dia ser imortais, porque Ele partilha conosco a vida. Mas Deus, Ele quer se revelar a nós. De fato, tudo que nós conhecemos sobre Deus é porque Ele escolheu se revelar. Porque se não fosse assim, como que você ia descobrir sobre Deus? Se nós não vemos, se não podemos tocá-lo. Então Deus escolheu se revelar. Quais são as 3 formas que Deus usa para se revelar? A primeira forma de revelação
ela aparece em Romanos, no capítulo 1, verso 20. Leia comigo esse texto. Romanos, você que está em casa nos acompanhando, Romanos capítulo 1, verso 20, tome sua Bíblia, participe também desse estudo conosco e vamos aprender agora sobre as formas que Deus usa para se revelar a todos nós. E em Romanos 1, verso 20, o apóstolo Paulo assim escreveu. Porque página 124, Novo Testamento, página 124. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de quê? Por meio das coisas que foram criadas. Então, como que você descobre como é Deus? Através da criação. A natureza revela quem é Deus. Por exemplo, olhe as matizes das flores. Olhe o movimento da natureza, a fotossíntese das plantas. Olhe o ciclo diário, o ciclo semanal, mensal e anual da natureza. O curso que faz a Terra em torno do Sol. O movimento que a Terra faz em torno do seu eixo imaginário. Rotação e translação. Estas leis, elas revelam que o nosso Deus é um Deus de ordem. Quando você vai para o macrocosmo, você percebe a mão de Deus e as pegadas de Deus no universo. Pense em todos os planetas e estrelas viajando por esse sistema solar e outros, sem se chocarem. Você sabe que nós temos estrelas que variam de primeira até quinta grandeza. Uma estrela de primeira grandeza é uma estrela maior. Por exemplo, existe na natureza estrelas de primeira grandeza e elas são tão gigantes que elas não passam entre a distância que há entre o Sol e a Terra. Você consegue visualizar isso? Uma estrela que não passa entre a abertura do Sol e a Terra. Que tamanho é essa estrela? Essa é uma estrela de primeira grandeza. E como ela, existem bilhões no universo, viajando todas em direção à constelação de Pégasus. E elas não se chocam. Você acha que isso é fruto do acaso? Isso é obra das mãos divinas. Saia do macrocosmo e venha para o microcosmo, para as partículas, para os átomos, os elétrons, os prótons, os nêutrons. Você acha que todas essas leis existem por acaso? Deus criou tudo para o nosso deleite. Deus colocou o verde na natureza, o azul no céu, para descansar a nossa vista, para trazer paz ao espírito. Deus criou as criaturas para que elas nos servissem, para que ficassem ao nosso lado, para que fossem amorosas conosco. Porém, o pecado obliterou essas coisas. Mas a natureza é a primeira forma que Deus tem para se revelar. E quando você olha para uma galinha defendendo os seus pintinhos, para uma águia ensinando os seus filhotes a voar, ou por qualquer outra experiência que você já viveu na natureza e que ensina coisas maravilhosas, aí está a digital de Deus. Deus se revela primeiramente na natureza. Mas Deus ainda se revela de duas outras formas. Nós iremos para um breve intervalo comercial e assim que voltarmos, nós iremos aprender de que além da natureza, das coisas criadas, Deus se revela de duas outras formas. Fique conosco, já já estaremos de volta. Olá amigos, estamos de volta com o Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia, para o segundo bloco dessa semana, estudando a respeito do tema Deus. Tudo o que nós sabemos de Deus é porque Ele escolheu se revelar. E como maravilhoso é podemos conhecer mais a respeito do nosso Criador. Eu queria aproveitar e mandar um abraço muito especial para os amigos do Facebook do nosso programa Bíblia Fácil.
Eu queria mandar um abraço para a Sula Carneiro, aqui de Angra dos Reis, onde estamos gravando essa temporada do Bíblia Fácil. Um abraço para Marlise, de Candelária, no Rio Grande do Sul. Um abraço para Araci Marques, de Eunápolis, na Bahia, e Pedro Henrique, de Aguaí, São Paulo. Entra lá, facebook.com/Bíblia Fácil, curta nossa página, interaja conosco e vamos continuar nessa aventura que é estudar a Palavra de Deus. Você pode também pedir o material, a revista, o Guia de Estudo Bíblia Fácil. Você pode ligar para nós, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode também acessar o nosso blog, que é novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali haverá um local para você clicar, vai abrir um formulário, preencha os seus dados postais e o correio vai levar até a sua casa essa revista inteiramente grátis. Peça a revista e acompanhe semanalmente esse programa que procura trazer a Bíblia para a nossa realidade diária. Nós terminamos o primeiro bloco falando a respeito de Deus e que Deus se revela de 3 formas. E a primeira forma aparece em Romanos 1:20, onde diz que todas as coisas criadas revelam quem é Deus. Mas Deus se revela de uma segunda forma. E vamos aprender agora qual é essa segunda forma. Eu queria convidar você então a nós lermos agora João capítulo 5, verso 39. Vamos para o Evangelho de São João, capítulo 5, verso 39. Novo Testamento, mais para o final da Bíblia, na página 81. Página 81. João 5, verso 39. Além da natureza, que outra forma Deus usa para se revelar aos seres humanos? Palavras do próprio Cristo. Ele disse assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que fazem o quê? Testificam de mim. A segunda forma que Deus usa para se revelar é as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Você quer saber quem é Deus? Você precisa ler esse livro. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós temos uma revelação de quem é Deus, na forma como Deus trata o ser humano. Por exemplo, se você ler João capítulo 8, você tem um episódio onde todos os homens surpreenderam uma mulher em adultério e eles estavam com pedras para matar essa mulher. E ali aparece Cristo. E Cristo defende aquela pecadora e diz assim: aquele que não tem pecado, faça o quê? Sabe quem é Jesus? É aquele que se coloca do lado dos pecadores, dos fracos. Se você vai para João capítulo 4, você tem uma mulher que era uma prostituta, que já vivia com 5 maridos e estava no 6º. Ninguém nem falava com ela, mas Jesus encontra essa mulher junto ao poço de Jacó e Jesus começa a conversar com ela. Jesus valoriza essa mulher. Quem é Jesus? É aquele que se importa com as pessoas, independente de suas ações, independente do seu passado. Você vai para o Evangelho de Lucas e você encontra Jesus Cristo conversando com Zaqueu. Ele foi criticado por isso. Será que o mestre não sabe que esse homem é um ladrão, um homem odiado? Mas Jesus gostava de estar perto das pessoas. Então, a Bíblia revela quem é Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos como Deus é. Mas a natureza e a Bíblia não são revelações perfeitas de Deus. Por que não são? Porque a natureza, por mais bela que seja, ela já está manchada pelo pecado. Quando você ouve falar no aquecimento solar, quando você ouve falar de tsunamis, quando você ouve falar de terremotos, a natureza está em convulsão por causa do pecado. E por isto, ela não revela mais perfeitamente quem é Deus. Pastor, e a Bíblia não revela perfeitamente quem é Deus? Também não. E por que não revela? Porque ainda que seja o livro sagrado, ela está limitada, porque ela foi escrita por homens. E esses homens foram limitados na sua escrita, porque não existem palavras suficientes para revelar quem é Deus. Mas existe uma
terceira forma que Deus usa para se revelar, e esta é a perfeita revelação do Pai. Vamos ler o texto? Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Novo Testamento, página 178. 178. Hebreus 1, 1 e 2. Qual é a perfeita revelação do Pai? Assim diz o autor de Hebreus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê? Lembra que nós falamos de que Cristo estava em Gênesis 1 com o Pai? Olha o que o autor bíblico está dizendo. Ele fez o universo. Então, quem é a perfeita revelação do Pai? Jesus. Então, somente Cristo é a perfeita revelação do Pai. É por isso que ele diz assim, quando perguntaram para ele, quando o discípulo pediu, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e vocês pedem para ver o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque Jesus é a perfeita revelação do Pai. Então, tudo que nós sabemos de Deus é porque Ele escolheu se revelar. Beto? Então, para nós nos tornarmos a semelhança de Deus conforme Ele nos criou, deveríamos chegar o mais próximo de viver como Cristo viveu. Seria isso? Exatamente. Por isso Ele veio a essa terra. Ele veio dar o exemplo. Tudo que Ele fez serviu de exemplo. Lembra quando Ele participou da ceia com os discípulos? E Ele lavou os pés dos discípulos, depois comeu do pão e bebeu do vinho, depois disse o quê? Assim como eu vos fiz, façais vós também uns aos outros. Tudo Jesus fez, tudo que Jesus fez foi para nos deixar um exemplo. Então, cristianismo é viver como Jesus viveu. Não tem até uma música do Padre Zezinho que diz assim? Não tem uma música do Padre Zezinho que diz assim? Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu, amar como Jesus amou, olhar como Jesus olhou, não é verdade? Cristianismo é isso. Eu tinha uma outra pergunta aqui. Creio eu que Jesus veio também para mostrar para a gente que é possível, né, viver de acordo com as leis de Deus. Certo. E Ele provou isso muito bem. Só que nesse ponto que o senhor tocou de tentar apedrejar uma adúltera, eu já ouvi dizer que Cristo tinha sido tentado ali, né? Tinha sido testado, porque a gente prega que Deus é um Deus de amor. E como apedrejar uma pessoa? E me parece que era a lei de Moisés, que em caso de adultério a pessoa tinha que ser apedrejada. E Cristo, Jesus acho que ficou meio que numa situação bastante delicada. E de grande sabedoria ele perguntou: se vocês não têm pecado, então atira a primeira pedra. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho disso para mim. Você está certo. Naquele incidente, vários casos no Novo Testamento, os judeus criaram situações para levarem Cristo a uma controvérsia. Esse foi um caso deles. Eles trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Mas o interessante é que o adúltero não estava ali. Cadê o homem? Ninguém adultera sozinho. Trouxeram uma mulher, mas cadê o homem? O homem não estava ali, só estava a mulher. Com isso, Cristo percebeu que tratava-se de uma armadilha. Então, se Jesus tinha duas opções: permitir que a mulher morresse, sendo apedrejada, ou não. Mas se ele não permitisse ou orientasse o contrário, ele estaria infringindo a lei de Moisés. Então, ao invés de autorizar ou não, Cristo levou aqueles homens a olhar para o próprio coração e levou-os à reflexão. Quem dentre vós não tem pecado? Atire a primeira pedra. Aí eles se acusaram, porque de fato eles haviam armado aquela situação para colocar Cristo numa emboscada. Então Cristo, sabiamente, livrou-se da situação e levou aqueles homens à reflexão, porque no fundo, Jesus queria que eles também se arrependessem. Jesus não estava apenas do lado da mulher, ele estava do lado também dos judeus. Ele queria o bem de todos. E foi assim que ele agiu. Por favor, Pastor, minha amiga.
Jesus, como disseram aí antes, ele lavou os pés dos discípulos. Quer dizer, o lava-pés, ele é para ser usado até os dias de hoje nas igrejas? Certo, é para ser usado. É um rito que Jesus instituiu e ele disse assim: todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, até que Jesus volte, nós devemos lavar os pés uns dos outros, comer do pão e beber do cálice. Então, pastor, eu entendi da seguinte maneira, com a sua explicação. O cerimonial da Santa Ceia, ele é precedido com lava-pés? É isso, pastor? Exatamente. Mas com a simbologia... Desculpe interromper, mas na igreja em si, nas igrejas desse mundo tão moderno assim, a gente não vê isso, pastor. Não acontece. E o que isso é importante? Lavar os pés antes de tomar o cálice e pegar o pão. Qual a ligação de uma coisa com a outra? Está ligado ao perdão? Está ligado à crucificação? Pastor, por favor, esclareça para mim. Ok. Eu vou dar uma pincelada no assunto brevemente, para a gente não fugir muito do tema, mas seria o seguinte: Cristo estava para morrer em poucas horas. E ele, antes de partir, queria deixar uma lição para os discípulos. Qual foi a lição? Ele deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés de outrem não era uma atitude estranha naquela cultura. Na cultura, nos tempos de Cristo, funcionava assim: quando você chegava na minha casa para me visitar, o servo mais humilde da minha casa, o servo mais simples, ele trazia uma bacia com água e lavava os teus pés, porque as estradas eram poeirentas. Essa era uma atitude de generosidade, de amizade, de hospitalidade. Quando Jesus colocou a bacia e começou a lavar os pés, ele estava assumindo a posição do menor servo dentro da casa. Era costume entre os judeus haver o lava-pés. E Jesus começou a lavá-los. Só que eles não aceitaram, principalmente Pedro. Por quê? Porque aquela posição não era dele. Ele era um mestre. Quem devia estar lavando os pés dos outros era o menor deles e não o mestre deles. Jesus fez isso e depois ele substitui a Páscoa, o cordeiro, as ervas amargas, pelo pão e pelo puro suco de uva, pelo vinho. Então, Jesus institui a ceia em lugar da Páscoa e antes de ceiar, ele lava os pés. E ele pergunta para os discípulos: vocês entenderam o que eu vos fiz? Eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Assim deveis vós fazer uns aos outros. Então, hoje, quando alguém participa do pão e do vinho, antes deve participar do lava-pés. Toda a igreja. Toda a igreja. Não pode haver cerimônia de ceia onde há o pão e o cálice sem haver antes o lava-pés. Porque foi assim que Jesus orientou. Se eu fizer diferente, eu estou desatendendo a orientação e o ensino de Cristo. Meu Deus. Amigos, vimos hoje que Deus se revela de 3 formas maravilhosas. Cristo é a perfeita revelação do Pai. Quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos o grande amor que Ele tem para com todos nós. Quem é Deus? É o Deus que se revelou, o Deus que nos criou. O homem pecou, agora Ele vem à terra para buscar o homem. É o Deus que morre na cruz. E para todo sempre, esse Deus será homem. Quando Cristo voltar novamente a essa terra, quando a história humana tiver fim, e todos nós, os salvos, formos para os céus, nós vamos poder contemplar nas mãos e nos pés de Cristo as marcas. Sabe por quê? Porque Ele nunca deixará de ser homem. Foi um compromisso eterno. Ele sempre será homem. Deus, homem. Talvez você que nos assiste em casa esteja se perguntando: eu nunca me importei com Deus. Eu nunca compreendi quem é Deus, eu nunca soube como Ele é. Permita que os textos da Bíblia possam trazer luz ao seu coração. Que você possa permitir
que esse ser maravilhoso que te ama faça parte da sua vida. Aproveite cada momento para conhecer esse Deus. Ele é a saída para todos os teus problemas. Longe dele você nunca será feliz. Mas se você der a ele uma única chance, se por um único momento você abrir o seu coração, ele vai trazer paz à sua vida. Ele vai completar tudo o que falta. Ele vai te preencher. É lindo ouvir de novo, né? Que Deus é Deus, mas o único ser humano mesmo é Jesus. Isso, nossa, é lindo, né? E de imaginar que é uma pessoa como a gente, de carne e osso e sentimento. Chegar numa definição exata, assim, do que é Deus, né? Porque até então a gente tem um conceito de que Deus é tudo, mas assim, explicado com tantos detalhes e comprovado na Bíblia do valor, da importância, a dimensão que Deus tem, isso me marcou bastante. O tema de hoje de Deus tinha algumas dúvidas, né, que é comum no ser humano, né, querer o questionamento, querer a busca. Eu particularmente não ouço nada sem buscar a verdade. E hoje a gente acha a verdade na Bíblia. E é bom ter um orientador para nos dar uma direção, né, dar um norte, para a gente descobrir realmente onde está a verdade e achar fundamento naquilo que está sendo dito. O estudo sobre Deus, para mim, foi muito importante. Eu nunca duvidei da existência de Deus, mas às vezes eu não entendo as coisas que Deus faz. Conforme eu fiz a pergunta sobre Jó. Então, quando eu encontrar com Deus, vou perguntar para ele por que o meu filho foi aos 20 anos. Então, existem coisas que a própria Bíblia fala que são os segredos de Deus, que é Ele que vai explicar. Então, eu não duvido, eu creio que Deus existe, eu creio que Ele é soberano na nossa vida, que nós dependemos de Deus. Quando meu filho estava no CTI, eram 24 horas de oração. Eu tinha esperança que Deus ia tirar ele de lá. Aí o médico me perguntou, e se ele não... Porque eles queriam desligar os aparelhos que estavam com morte cerebral. Eu falei, não, isso é Deus que vai decidir, na hora, Deus que vai decidir. Aí ele falou, mas e se Deus não tirar o seu filho daí? Eu falei assim, essa é a minha fornalha, eu vou queimar nela, mas vou continuar com Deus, que Ele é dono da vida, Ele é dono da morte, Ele que define todas as coisas. E cada dia mais eu quero estudar, que para mim é entender. Tem certas coisas na vida que a gente não entende. Mas eu aceito, porque eu sei que Ele que é dono de todas as coisas. Nunca me desesperei. Graças a Deus. Se eu já duvidei de Deus, já tive alguns momentos sim, que justamente naqueles momentos que a gente tem a sensação de que a gente está abandonado, né? Que a gente não tem realmente ninguém, que Deus não está ouvindo a nossa oração. E aí quando a gente tenta se acalmar e olhar a coisa de um outro jeito, a gente vê que Deus está ali o tempo todo com a gente. Se Ele não tivesse, a gente não estaria suportando aquele momento difícil. Com certeza eu tirei as minhas dúvidas, gostei muito do tema. É um tema que fala sobre a existência de Deus. Isso é muito bom, foi bom para mim, eu creio que para os demais. Já teve algum momento da sua vida que você duvidou de Deus? Não, eu não duvidei de Deus, mas eu não tinha até uma idade de 25 anos de idade, eu creio. Eu não tinha assim uma experiência com Deus como eu passei a ter. Foi uma bênção o estudo, revelações que a gente às vezes sabia por alto, mas nada como uma palavra bem ministrada, uma pessoa usada por Deus para esclarecer ainda mais, né, essa divindade que a gente tanto busca, que a gente tanto crê, né? A gente às vezes só ouve só acredita de ouvir falar, né? Você crê que vê Deus agindo através da natureza, vê Deus agindo através das pequenas coisas, dos detalhes que acontecem na nossa vida, é tremendo. Eu sempre duvidei da existência do diabo. Esse eu sempre duvidei. E não vou dizer que eu ainda não duvido, mas hoje resolveu muitos conflitos que eu tinha em relação a isso. Porque eu sempre achei que o diabo era uma coisa que as pessoas colocavam para colocar suas culpas. Quando erra, foi alguém que me atentou e tal. Hoje eu tive o esclarecimento que
não é o diabo em si que está ali atrapalhando a vida da pessoa, mas sim o pecado lá embaixo que o diabo fez acontecer e tal, e então o diabo está na pessoa por conta do pecado que aconteceu lá atrás. Então hoje eu creio que existe esse ser aí, mas eu creio muito mais em Deus, igual o pastor falou mesmo lá. Deus é muito mais, então se Deus permitir desse cara atrapalhar alguma coisa na vida da gente, é porque a gente tem que passar por isso e eu creio nisso, entendeu? Infelizmente o inimigo usou algumas situações ou pessoas fizeram eu ter essa dúvida, né? Não diante de nada em relação à existência, sobre a natureza, mas em algum momento assim, como um Deus de amor, né, pode deixar o mundo do jeito que está, as coisas todas, porque hoje em dia a gente fica até triste de ver uma notícia na televisão, a gente fica até sem esperança.